rendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Oh, oh. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Oh, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego a ti, Senhor, com tudo que sou, com tudo que tenho. Eu me rendo a ti, corpo, alma e espírito. Eu me rendo a ti, Espírito. Oh, vem sobre mim. Eu me rendo a ti, Senhor. Oh, yeah. Eu me rendo a ti. Eu me rendo somente a ti. Eu me entrego a ti. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante.
Boa noite, igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Que nós tenhamos um ótimo momento juntos agora, de louvar ao Senhor, de adorar a Ele, sabendo que o nosso culto não é só esse momento. Nossa vida é ou deve ser um culto a Deus. Mas esse é um momento particular e especial da nossa semana e do nosso dia, onde nós nos encontramos para juntos, como irmãos, louvarmos ao Senhor. Que você desfrute desse momento, mas saiba que você está aqui não para assistir um culto, mas para prestar um culto a Deus. Para isso nós estamos aqui. E eu quero convidar então os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Lamentações, no capítulo 3. E nós vamos ler os versos 22 a 26. Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que maravilha nós podemos olhar para esse texto e ver que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e por isso nós não somos consumidos. Como é bom nós olharmos para esse texto e ver a afirmação de que o Senhor é bom para todos os que esperam nele. Você tem esperado no Senhor? Você confia nele como autor da sua salvação? Então saiba que ele é bom para você. Saiba que você está seguro nos braços do Senhor. E que você pode simplesmente clamar a Ele, que Ele virá em seu socorro a qualquer momento. Nós temos essa alegria e por isso, alegres, nós oramos e adoramos ao Senhor. Gratos pela salvação que Ele nos dá. Grato por aquilo que Ele faz em nossas vidas. Convido o nosso irmão Paulo para que faça uma oração de adoração e gratidão a Deus nesse momento. Senhor, nós estamos na tua casa nesse dia que é o dia do Senhor, ó Deus, o nosso coração voltado, ó Deus, para o culto ao Senhor. O Senhor aceita a nossa adoração, ó Deus, nosso culto, possamos prestá-lo, Deus, com todo o nosso inteiro louvor, ó Deus, tudo seja voltado para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, que hoje esteja presente, ó Deus, por cada ato deste culto. Que ele sirva, ó Deus, para engrandecimento do nome do Senhor, mas também para o fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus, que morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a vitória sobre a morte. Muito obrigado, Deus, por isso, pela oportunidade que o Senhor tem de estar na tua casa nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja para que se coloque em pé. Aqueles que puderem, claro, e cantarmos juntos o hino 19. Hino 19, nós cantaremos todos juntos. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao
ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da suprema luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Os irmãos podem se assentar. Convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, agora no Salmo 130. Salmo 130. E eu farei a leitura desse salmo e peço que os irmãos acompanhem atentamente. O Salmo 130 nos diz assim a palavra do Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O versículo 3 nos diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se nós olharmos para as nossas vidas, quem de nós poderia dizer ao Senhor: olha, eu não tenho nenhum pecado, eu posso salvar a mim mesmo? Quem de nós resistiria à ira e à justiça de Deus se nós dependêssemos dos nossos próprios esforços? Contudo, o verso 4 nos diz e nos alegra: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Se é verdade que todos nós pecamos e todos nós carecemos do perdão de Deus, a boa notícia está expressa aqui. O perdão de Deus está para todos aqueles que o temem, para todos aqueles que se achegam ao Senhor e reconhecem: Senhor, eu não posso sozinho, eu não consigo me livrar da minha natureza humana, eu não consigo me livrar dos meus pecados sozinhos. Mas eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me perdoe. Eu preciso que o Senhor me instrua na tua verdade, nos teus caminhos. O verso 7 diz: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa a redenção. Quão misericordioso é o Senhor, quão bondoso Ele é, e sabemos que nós podemos confiar que somos redimidos no sangue de Jesus Cristo, se nele realmente cremos, se nele nós depositamos toda a nossa confiança e toda a nossa vida. Nós ficaremos alguns instantes em oração silenciosa agora, relembrando sim daquilo que nós temos feito de errado, daquilo que nos afasta de Deus, mas que isso gere em você, sim, um momento de tristeza pelo seu pecado, mas que, após isso, venha a alegria de saber que no Senhor há perdão, por causa da misericórdia e do amor que Ele tem por nós. Ficaremos em alguns instantes em oração silenciosa, e depois eu peço para que o presbítero Orlins faça uma oração de confissão e de agradecimento a Deus pelo perdão que Ele nos dá.
Senhor, diante de Ti, nesse instante, ó Deus, humildade em nosso coração, ó Deus, pedindo, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que sejam muitas vezes, Senhor, negligentes, por estarmos, ó Deus, muitas vezes menosprezando a Tua palavra. Esteja fazendo a Tua obra, Senhor, em nossa vida, nos purifique, Senhor, nos transforme, esteja agindo, Senhor, de forma misericordiosa para cada um de nós, nos dando, Senhor, o Teu perdão através do sacrifício do Teu Filho, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos perdoado, o Senhor nos ama, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado conosco em cada instante, Senhor. Esteja, Senhor, agindo, Senhor, nessa igreja, agindo, Senhor, na vida de cada um que está aqui, daqueles que não estão. Esteja, Senhor, tirando, ó Deus, todo o pecado, Senhor, do meio dessa igreja, e nós te louvamos por isso, porque o Senhor nos prometeu, ó Deus, nos perdoar se nós nos confessarmos, ó Deus, de forma íntegra, de forma honesta, diante de Ti. Esteja nos dando a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, abra sua Bíblia, ainda no livro dos Salmos. Agora o Salmo 117, e eu quero convidar toda a igreja para que nós leiamos juntos esses 2 versículos do Salmo 117. Salmo 117. Vamos ler todos juntos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. É interessante esse chamado do Senhor, porque Ele está chamando aqueles que não eram povo de Deus, aqueles que não eram parte de Israel, para que agora todos façam parte de um povo exclusivo do Senhor. E se você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, se você crê em Deus como Criador e sustentador de todo o universo, e sabe que nele, somente em Cristo está a sua redenção, você agora é parte do povo de Deus. E você é convidado, chamado a louvar ao Senhor. Que nós possamos fazer isso nesse momento. Convido a equipe de louvor para que esteja à frente e que juntos nós possamos nos colocar em pé alegremente e cantar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé para nós louvarmos o nosso Senhor. Essa primeira canção que nós vamos cantar fala que nós confessamos que somos fracos, mas que Deus é forte. Que a gente realmente possa perceber isso, que nós somos pequenos, nós somos fracos, mas o Deus a quem nós servimos é grande, poderoso e forte. Tão fraco eu sou.
e que nós possamos realmente nos derramarmos diante desse Deus que é tão grande e tão forte. E nós sabemos que esse Deus, Ele deu Cristo para que viesse à Terra. E Cristo é o único que pode realmente nos salvar, é o único que realmente tem poder para salvar as nossas vidas do pecado e de toda a condenação que o pecado nos trazia. Que nós possamos realmente crer que Cristo tem esse poder para nos tirar dessa perdição.
Agradecemos, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor deu o seu único filho para que viesse à terra e morresse, Senhor, pelos nossos pecados, para que ele pagasse, Senhor, o preço que cabia a nós, ó Deus, pelas nossas falhas. Nós te agradecemos, Senhor, porque Cristo nos libertou e porque hoje nós podemos viver uma vida dedicada ao Senhor e sabendo que nós teremos uma vida eterna ao lado do Senhor, porque Cristo veio, morreu e ressuscitou, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor coloque nos nossos corações a gratidão por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Deus. Que o Senhor nos ensine, Pai, mais acerca da Tua palavra e que nós possamos, Senhor, colocar em prática o que nós aprendemos, Pai. Cuida, Senhor, de nós. Esteja direcionando, Senhor, os nossos passos e nos fortalecendo sempre diante do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós temos algum aviso? Vamos relembrando da convocação e não do convite feito pela manhã. Nós temos no domingo, dia 30 de janeiro, nosso último domingo do mês, a nossa Assembleia Ordinária. Então toda a igreja está convocada a participar conosco às 8h30 da manhã. Mais algum aviso?
Temos também o recolhimento hoje da oferta missionária para o Senegal. Então você pode deixar também a sua oferta. É ali atrás, que fica ali atrás. Ainda estou aprendendo. Então você pode deixar ali a sua oferta também. Só isso? Então, somente esses 2 avisos para hoje. Se alguém tiver mais algum, levanta a mão rapidinho. Não? Então as nossas crianças também podem se dividir agora para participarem do culto infantil. Que Deus abençoe aqueles que vão conduzir esse culto e que tudo seja feito também para a glória de Deus. Quero convidar você para que abra sua Bíblia no texto da nossa meditação nessa noite, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, os versos 35 a 43. Lucas, capítulo 18, versos 35 a 43. A cura do cego de Jericó. Lucas 18, do 35 ao 43. A palavra do Senhor nos diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Ore comigo nesse momento. Senhor, graças te damos pela tua palavra, graças te damos porque sabemos que o Senhor fala conosco através dela, e que o Senhor tem para nós instrução, não apenas para conhecimento, mas instrução que nos leva realmente à vida, que nos leva a viver de acordo com tudo aquilo que o Senhor quer. Nos ajude a compreender a tua palavra, que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, e também que o Senhor use a minha vida para comunicar a preciosidade do teu Evangelho. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje nós destacaremos, talvez você tenha percebido nas nossas canções e na nossa liturgia, a palavra clamor é uma palavra que se repete. O Salmo 18, 6 diz: na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Um outro salmo também destaca essa palavra. Salmo 55, 16 diz: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. O que é, de fato, um clamor? Para que serve um clamor e o que ele representa na vida de alguém? Se nós buscarmos no dicionário, uma das definições que o dicionário vai nos trazer é que clamor é um ato de comunicar um forte desejo ou uma necessidade imprescindível, um pedido, um brado, uma súplica. Mas, em outras palavras, para a gente falar de maneira mais simples, um clamor é um grito por socorro. Um clamor é um grito de alguém que não tem mais esperanças, de alguém que não vê outra solução a não ser gritar, pedindo socorro. E claro, esse socorro é pedido para alguém que possa lhe ajudar. Isto é, de fato, um clamor.
E se nós olharmos para a situação que o nosso mundo se encontra, e quando eu digo de situação, eu não falo simplesmente do coronavírus. Claro, da pandemia, de toda a corrupção, de todas as guerras, de toda a maldade do ser humano. Muitas vezes, nós estamos em situações em que o que nós mais queremos é também gritar por socorro. Clamar pelo socorro de Deus. Porque Ele de fato é quem pode nos atender. Nós temos esperança em nosso Salvador. Nós cremos, espero pelo menos que todos aqui creiam, que Deus está no controle de todas as coisas. Mas mesmo sabendo, mesmo crendo que o Senhor é soberano sobre tudo, existem dias da nossa vida que tudo que a gente quer fazer é gritar por socorro. A gente sabe que Deus está lá. A gente sabe que Deus conhece todas as coisas. Mas mesmo assim, a gente quer gritar por socorro. E não é errado isso. Por quê? Porque realmente Deus é quem nos socorre. O salmista, ou os salmistas, como nós colocamos ali no início, clamam a Deus pelo socorro que pode vir dele. Há dias que nós queremos, assim como o cego de Jericó, que nós vemos aqui, tudo que nós queremos é clamar pela compaixão de Deus. Nós vivemos em um tempo onde nós devemos clamar pela misericórdia de Deus. Como eu disse, são muitas as coisas que assolam o nosso mundo. Nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus. E dentro dessa perspectiva, nós temos muito a aprender com o clamor desse cego. Há lições valiosíssimas a respeito de clamar que nós podemos extrair dessa passagem. Mas antes de falar sobre essas lições, um pouco sobre o contexto dessa passagem, ou sobre algumas curiosidades presentes nessa passagem. Como imagino que os irmãos saibam, alguns dos relatos presentes em um evangelho estão presentes também em outros. E principalmente quando a gente olha para Mateus, Marcos e Lucas, as histórias se repetem bastante. Eu não sei se você já se perguntou o porquê disso acontecer. Não vou responder hoje, mas em um outro momento eu tenho a ideia de um estudo que a gente pode fazer para falar sobre essas... Por quê? 3 ou 4 evangelhos, na verdade, não citei João, mas é que ele não é tão parecido. Mas por que 4 evangelhos? Mas a ideia aqui é que em alguns evangelhos, de um para o outro, na verdade, nós encontramos algumas ligeiras diferenças entre um relato e outro. Mas nessa passagem em si, a diferença não é tão ligeira, assim, não é tão pequena. Por quê? Esse texto, se a gente olhar para o texto paralelo que se encontra em Mateus capítulo 20, o texto não fala sobre um cego, o texto fala sobre 2. E isso, para muitas pessoas, é um problema. Por quê? Eles dizem, nossa, a Bíblia está entrando em contradição. Porque em um lugar fala que era um cego, em outro lugar fala que é 2. Então, a Bíblia está errada. Não estou dizendo que a Bíblia está errada, mas existem pessoas que fazem isso. Pessoas que tentam atacar a nossa fé falam, olha, a Bíblia é inconsistente, porque o mesmo relato fala em uma hora que era um cego e outra que fala que era 2. E nisso existem outras coisas na Bíblia que as pessoas usam para tentar nos atacar. Mas, se você, assim como eu, crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa crer que a Bíblia é perfeita. Então a Bíblia não contém erros. E aquilo que parece ser contraditório, na verdade possui uma explicação. Então quando a gente olha para os 2 textos, um falando que era um cego e outro falando que era 2, qual o texto que está correto? Se você crê como eu que a Bíblia é palavra de Deus, a única resposta certa para isso é: os 2 textos estão corretos. Mas por que um cego e por que 2 cegos? Quantos eram na verdade? E aí a gente precisa ir pelo texto que fala que tinha mais. O cego eram 2 cegos na realidade. Mas por que esse texto traz um e também o Evangelho de Marcos só traz um? Simplesmente porque
quem escreve esse evangelho, inspirado por Deus, focou a sua história em apenas um deles. Eram 2 cegos. Deus tinha poder e tem poder para curar os 2. Jesus, claramente cura os 2 cegos na passagem ali de Mateus. Contudo, Lucas e também Marcos destacam apenas um deles. Inclusive, outra diferença que nós podemos encontrar é que no Evangelho de Marcos ele cita até o nome de um desses cegos, que era Bartimeu. Independente de serem 1 ou 2 cegos, a verdade é: o Senhor Jesus tem poder para curar. O Senhor Jesus tem poder para atender um clamor sincero, um clamor de alguém que pede por socorro. E como eu disse, nós temos muitas coisas a aprender com o clamor deste cego. Talvez você repare que alguém hoje no nosso mundo com uma deficiência visual enfrenta dificuldades. Sim, todas as pessoas que têm alguma deficiência enfrentam certo tipo de dificuldade no mundo. Só que hoje a gente busca ser cada vez mais inclusivos. Há um longo caminho a percorrer ainda, mas hoje a vida de um deficiente visual, por exemplo, não é tão difícil igual era na época de Jesus. Por quê? Porque lá ele não tinha outra opção a não ser pedir esmola. Ele não podia trabalhar, ele não podia fazer nada, e se ele não tivesse alguém ali por ele, cuidando dele, a única solução que ele tinha na vida era pedir esmola. E era de fato o que acontecia com esse homem. Ele estava ali à beira do caminho, mendigando, pedindo algo que pudesse sustentá-lo. Ele não tinha mais para onde ir. E ao saber que Jesus passava ali por perto, ele clama então por socorro. É tempo, sempre é tempo de clamar a Deus. E dentro dessa perspectiva, então, algumas lições importantes que nós podemos aprender com o clamor do cego de Jericó. A primeira lição, muito importante que esse texto nos destaca, é que nós devemos clamar para aquele que tem poder para nos atender. Nós não devemos clamar ou pedir socorro para qualquer pessoa. Nós devemos pedir socorro para quem tem poder para nos ajudar. E é a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto. O clamor daquele cego, se a gente observar o verso 38, é direto. Ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E no verso 39 ele repete: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não grita: olha, alguém, por favor, tenha misericórdia de mim. Ele é direto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E 2 coisas, pelo menos, estão implícitas nessa fala dele, nesse clamor. E a primeira delas é justamente ele reconhecer a sua condição. Ele sabe que ele não tinha outra esperança. Quem clama por compaixão, quem clama por misericórdia, sabe que não tem outra forma de viver, que ele não pode sair da situação que ele se encontra sozinho. Então ele clama, reconhecendo que não havia mais esperanças para ele. Ele fala: eu preciso de alguém que me ajude. Misericórdia é um grito de quem pede desesperadamente por socorro. Mas a segunda coisa importante nesse pedido de socorro, nesse clamor, é justamente, como eu disse, que ele não é direcionado para qualquer pessoa ou jogado a uma direção qualquer. Por mais que esse homem fosse cego, estivesse cego e aparentemente ele estivesse completamente perdido, ele não grita para qualquer lado. Ele grita exclusivamente para Jesus Cristo. Por quê? Porque outras pessoas poderiam ouvir o clamor dele, como ouviram. Muitas pessoas estavam ali perto. Só que ninguém, absolutamente ninguém, poderia fazer nada por ele, a não ser Jesus Cristo. Somente Jesus poderia atender o seu pedido. E o que nós vemos é que ele sabia exatamente a quem pedir. Um detalhe importante e precioso que às vezes passa batido para nós nesse texto é que quando aquele cego pergunta
quem estava passando por ali, as pessoas afirmam, olha, é Jesus o Nazareno. E como nós vimos de manhã, o título Jesus o Nazareno apontava para Jesus como um homem, apontava para a humanidade de Jesus. Só que quando o cego clama por Jesus, ele não clama Jesus Nazareno, tenha misericórdia de mim. Ele clama Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E qual é a diferença nesse clamor? Como eu disse, é importante destacar, Jesus Cristo era sim homem e também Deus. Ele é homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas ao passo que o título Jesus o Nazareno aponta para a humanidade de Jesus, quando alguém grita ou chama Jesus, filho de Davi, o que está implícito nesse título é: eu creio que Jesus é o Messias. Eu creio que Jesus é o Salvador. Porque era prometido lá na Escritura Sagrada, lá no Antigo Testamento, que um descendente de Davi se levantaria para ser o Messias, o Cristo enviado. Então, quando ele clama, Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo. Jesus, o Nazareno, Jesus, o homem, é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Então ele não estava clamando simplesmente por um profeta que ele achava que tinha poder. Ele estava clamando, crendo que ali era realmente o Filho de Deus presente na terra. O seu clamor foi direcionado ao próprio Cristo, Filho de Deus. E essa é uma lição preciosa que nós temos a aprender. Que o nosso clamor deve ser direcionado àquele que pode realmente nos atender. O nosso clamor deve ser direcionado a Deus, poderoso sobre os céus e sobre a terra. Nós não devemos clamar a qualquer um. O nosso mundo sofre e não tem tido entendimento de que eles devem clamar por socorro, ou pelo menos não sabem procurar aonde está o verdadeiro socorro. Mas nós, assim como o salmista diz, eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós que reconhecemos que o socorro só pode vir do Senhor, precisamos mostrar para o mundo que nós devemos clamar, mas clamar socorro para aquele que de fato pode nos atender. Segunda lição que nós podemos aprender com esse cego é que nós também não devemos permitir que ninguém cale o nosso clamor. Não devemos permitir que ninguém nos impeça de clamar. Olhe para o verso 39, o que ele nos diz. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma coisa que é impressionante, ao mesmo tempo triste, na Bíblia, é que nós vemos inúmeras vezes pessoas que tentaram impedir que os verdadeiros interessados em se aproximar de Jesus chegassem até ele. Nós vemos alguém aqui que queria chegar perto de Jesus, queria se aproximar dele, só que as pessoas ali falavam: olha, se cale, sai daqui, você está atrapalhando. Alguém que tinha um desejo sincero de procurar por Jesus Cristo é impedido, ou pelo menos tentaram impedir que ele estivesse ali. E se nós olharmos para a Bíblia, a gente vai ver que isso não é um episódio isolado. Essa não foi a única vez que isso aconteceu. E os próprios discípulos de Jesus Cristo cometeram esse mesmo erro. Quando as crianças queriam se aproximar de Jesus, eles diziam: olha, não incomodem o mestre. Saiam daqui, vocês estão incomodando. Crianças com o coração sincero, desejo sincero de se aproximar de Jesus Cristo, os discípulos, próprios discípulos de Jesus, tentaram as impedir de chegar lá. E
uma coisa que Jesus deixa muito claro também sobre esse erro, é que esse erro era uma prática cometida pelos fariseus. Eram os fariseus que tinham essa prática, ou mesmo sem saber, não se aproximavam de Deus e impediam as pessoas que com o coração sincero queriam fazer isso. Se a gente olhar para Mateus capítulo 23, no verso 13, nós vemos Jesus chamando a atenção dos mestres da lei. Quando ele diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. E o que nós vemos aqui, diante dessa multidão, é exatamente a mesma coisa. Uma multidão que percebe um homem desesperado à procura de Cristo, mas eles dizem: sai daqui, você está atrapalhando. Ao invés de dizer: olha, vem aqui, a gente vai te ajudar a chegar a Jesus Cristo, eles falam: olha, sai daqui, você está atrapalhando. E essa postura vai contra tudo o que Jesus Cristo nos ensina. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Por quê? Porque, primeiramente, muitas vezes, pessoas tentam nos impedir de clamar a Deus quando nós temos um problema. E isso é muitas vezes sutil. E isso muitas vezes, sem nós percebermos, acontece mesmo dentro da igreja. Porque muitas vezes nós estamos passando por algum problema e as pessoas, sem perceber, não estou dizendo que é uma má intenção, mas acontece das pessoas dizerem: olha, nossa, isso é muito difícil, hein, de Deus fazer. Então, muitas vezes nós somos afastados de clamar a Deus porque nós pensamos que o nosso problema é grande demais para que Deus resolva. E o contrário também acontece. Muitas vezes nós olhamos para o nosso problema, ou alguém olha para o nosso problema e fala: nossa, isso aí não é nada. Para quê incomodar a Deus com isso? E muitas vezes nós somos distanciados de clamar a Deus porque achamos que o nosso problema é pequeno demais. O que é importante nós ressaltarmos então é que não existe um problema tão grande que Deus não possa resolver, mas também não existe um problema tão pequeno para que Deus não se importe. E nós devemos clamar a Deus e não podemos permitir que ninguém nos impeça de clamar a Deus. Mas outra questão também precisa ser levantada e pensada por cada um de nós. Porque muitas vezes somos nós que, sem perceber, impedimos também pessoas de se achegarem a Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Salvador e nós não facilitamos o caminho das pessoas que querem ou que precisam chegar diante de Deus. Porque muitas vezes as pessoas passam por problemas e elas não sabem onde encontrar a solução. Mas quando nós, que conhecemos a verdade, não mostramos para ela que existe esperança em Cristo, que existe salvação em Cristo Jesus, nós estamos agindo como aquela multidão que impedia, ou que tentava impedir, porque ele não permitiu que isso acontecesse, daquele cego de fato encontrar com Jesus Cristo. Nós conhecemos a verdade, nós ouvimos e devemos praticar. Nós temos Jesus Cristo como Senhor do nosso coração, como Senhor da nossa vida. Se você tem Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, você precisa facilitar o caminho para que outras pessoas cheguem até Jesus e não ser uma pedra de tropeço que impeça pessoas de alcançarem a Cristo. Dessa maneira, não deixe que ninguém o impeça de clamar a Deus. Você tem acesso livre a Deus. Você tem livre acesso para clamar a Deus quando você precisa. Mas você precisa também ser um facilitador para que outras pessoas encontrem o caminho até Jesus. A terceira lição que nós podemos destacar também, e podemos aprender com esse cego,
é que nós devemos derramar o nosso coração diante de Deus. Precisamos reconhecer quem está diante de nós e derramar o nosso coração. Um momento bem curioso dessa passagem, pelo menos eu acho bem curioso, é que quando aquele cego finalmente chega à presença de Jesus, o Senhor vira para ele e diz: o que você quer que eu faça por você? Gente, Deus sabia, Jesus certamente sabia o que aquele homem queria. E eu digo mais, qualquer um poderia saber o que aquele homem desejava. Sabendo da situação dele, sabendo que um cego não conseguia fazer nada no mundo, ali naquela sociedade que ele estava. Ele se chegando e tendo a possibilidade de fazer qualquer pedido, era óbvio, era claro que o pedido dele era: eu quero enxergar. Jesus sabia disso. Mas por que Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Justamente porque Jesus queria que aquele cego derramasse o seu coração diante dele. Jesus queria que aquele cego reconhecesse realmente o que ele precisava e saísse da sua boca: olha, Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso. E, além disso, o fato daquele cego pedir para Jesus que ele restaurasse a visão, mostrava que ele cria de fato que Jesus poderia fazer isso. Por quê? Porque a gente não pede nada se a gente não acha que a gente vai receber. Nós não vamos pedir algo para alguém que não pode nos dar. Eu não vou chegar para alguém que não tem R$1 milhão e falar: me dá R$1 milhão. Essa pessoa não tem condições de fazer isso. Por que eu vou pedir? Da mesma forma, se aquele cego declara: olha, Senhor, eu quero tornar a ver, isso era uma declaração de fé, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor pode restaurar a minha visão. Ele estava ali se derramando diante de Jesus e demonstrando a sua fé naquilo que Jesus poderia realizar na sua vida. Ele não somente queria voltar a enxergar, mas ele também acreditava profundamente que Jesus poderia fazer isso por ele. E nisso nós temos mais uma lição a aprender, porque é evidente que Deus conhece cada uma das nossas necessidades, e muitas vezes até livros foram escritos sobre isso, questionando por que nós devemos orar a Deus, se Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Se Deus sabe de tudo que nós precisamos, por que nós precisamos orar? Porque o Senhor quer que nós derramemos o nosso coração diante dEle. E porque o Senhor quer que nós afirmemos a nossa fé naquilo que Ele pode fazer. Quando nós oramos ao Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor pode realizar aquilo que eu preciso. Então, derrame-se diante de Deus. Demonstre a sua fé naquilo que você crê que Ele pode realizar. Nós precisamos ser ousados na nossa oração. Nós precisamos demonstrar que nós cremos no que Jesus pode fazer nas nossas vidas. E aqui, não entenda mal. Ser ousado na oração não é exigir nada de Deus. Nós não temos direito de exigir nada. Nós somos pó e Ele é Senhor. Então não ore exigindo nada de Deus. Mas ser ousado na oração é pedir aquilo que nós queremos, pedir aquilo que nós precisamos, sabendo que o Senhor pode realizar, mas sabendo também, e humildemente sabendo que Ele vai fazer se Ele quiser. Não ordenando a Deus, mas pedindo: Senhor, que a Tua vontade seja feita. Eu creio que o Senhor pode, mas eu aceito que o Senhor vai fazer se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, se Deus quiser, Ele fará. E nós vemos que o cego chega a Jesus e diz: Senhor, eu quero ver. E nisso também estava implícito: Senhor,
Se o Senhor quiser, eu posso enxergar, porque o Senhor tem poder para isso. Peça aquilo que você acredita que Deus pode te dar. Creia, seja ousado em crer e pedir aquilo que você deseja, mesmo que pareça impossível. Mas saiba que Deus te dará, se isso realmente for o melhor. E essa é, na verdade, a última lição que eu destaco desse texto, que nós devemos sim nos derramar diante de Deus, mas essa última lição é que nós devemos confiar que Deus tem o melhor para nós. Que Ele não vai nos dar aquilo que nós queremos, mas é que Ele vai nos dar aquilo que Ele tem de melhor. Nós vemos que quando Jesus questiona o cego, e o cego responde dizendo aquilo que ele queria, ele faz um pedido. Ele diz: Senhor, eu quero voltar a ver. Estava clara ali a intenção daquilo que ele queria, ou daquilo que ele acreditava ser a maior necessidade que ele tinha. Mas a resposta de Jesus é uma resposta muito interessante. Porque lá no verso 42, quando Jesus responde o pedido do cego, Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Duas coisas Jesus diz a ele. Primeiramente diz: recupere a tua vista. Mas depois Jesus diz: a tua fé te salvou. E o que isso nos ensina? O que isso nos demonstra? Que aquele cego pensava saber qual era a maior necessidade que ele tinha. Ele acreditava que a maior necessidade que ele tinha era de voltar a enxergar. E Jesus foi misericordioso e concedeu esse pedido a ele. Mas o que Jesus revela também é que a maior necessidade que ele tinha não era de voltar a enxergar. A maior necessidade que ele tinha era de ser salvo. E quando Jesus diz: a tua fé te salvou, ele está dizendo não apenas: olha, você vai voltar a enxergar. Ele está dizendo: você vai ter uma vida agora completamente nova. Porque além da sua vista, você recebe um novo presente. Você recebe a salvação. A tua fé te salvou. E aqui nós vemos a única fé que pode salvar alguém é a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador. E como eu disse, o fato dele chamar Jesus de filho de Davi mostrava que ele cria de fato que Jesus era o Filho de Deus. E é por isso que Jesus diz: a tua fé te salvou. O cego procurou Jesus buscando por uma cura física, mas Jesus tinha algo para ele infinitamente melhor do que ele procurava, infinitamente melhor do que ele acreditava ser a sua real necessidade. E nós vemos então uma mudança imediata na vida daquele cego. Primeiramente porque ele voltou a enxergar, e isso já trouxe uma grande mudança na sua vida. Mas o que nós vemos na sequência do texto, ali no verso 43, é que imediatamente ele tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Seguia Jesus glorificando a Deus. Ele recebe não somente a visão, mas ele recebe uma mudança completa de vida. A cura que ele tanto esperava veio. E por isso ele já tinha muitos motivos para agradecer. Mas foi a sua fé em Cristo que trouxe a ele uma vida completamente nova e trouxe salvação. Olhando para isso e olhando para as nossas vidas, muitas vezes o nosso clamor nos faz enxergar somente aquilo que nós pensamos ser mais necessário para as nossas vidas. Muitas vezes um problema que nós temos, uma dificuldade, faz com que nós enxerguemos somente aquilo. E nós acreditamos que a nossa maior necessidade é aquilo que nós estamos pedindo. Mas Jesus nos mostra, Deus nos mostra, que Ele nos dá não aquilo que nós queremos, mas Ele nos dá o que é melhor. Nós podemos pedir, como o cego pediu, aquilo que nós queremos.
Mas nós não devemos esperar pelo que nós queremos. Nós devemos esperar pelo que Deus realmente tem para nós. Que muitas vezes, ou que todas as vezes, é muito melhor do que nós esperamos. Cristo curou aquele cego, mas ele poderia não ter curado, e mesmo assim ter dado salvação a ele. E creia, mesmo que Jesus não tivesse curado aquele homem, mas houvesse salvado a vida dele, aquele homem daria glórias a Deus, mesmo na sua cegueira, mesmo estando com o seu problema. Tendo Jesus no coração, ele certamente glorificaria a Deus. E é assim então que os nossos olhos devem estar abertos também para enxergar a real vontade de Deus nas nossas vidas. Quando nós clamamos, ele certamente nos ouve. Deus não deixa nenhuma das nossas orações sem resposta. Mas ele não vai sempre nos dar o que nós pedimos. Mas ele certamente vai sempre nos dar aquilo que é melhor para nós. Já concluindo então a nossa mensagem, nós vivemos ainda e viveremos até a volta de Cristo em um tempo de clamar ao Senhor. Isaías capítulo 59, o verso 1 nos diz algo maravilhoso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Essa era uma verdade marcante no tempo de Isaías, mas é uma verdade que permanece para sempre, porque a Bíblia nos afirma que Deus é imutável, ele nunca muda. Então, a mão do Senhor ainda permanece estendida para que ele possa salvar. E o seu ouvido permanece, sempre permanecerá aberto para ouvir as nossas orações. É tempo de clamar, mas é tempo de ter certeza de que o Senhor permanece nos escutando, que o Senhor permanece agindo no mundo. E mesmo que pareça que o mundo só piora, a verdade é que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas, está sempre guardando todos os que são seus filhos. E se você crê em Jesus Cristo, você é um filho de Deus. E a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar. E o ouvido dele não está surdo para que não possa te ouvir. Sendo assim, clame a Deus quando você precisar de socorro. Mas clame a Ele, sabendo que só Ele pode te atender. Não dê ouvidos àqueles que tentam calar o seu clamor. E também não permita que você mesmo distancie ninguém da presença de Jesus Cristo. Mas saiba também que você deve derramar o seu coração diante de Deus, expor todas as suas necessidades, expor todas as suas angústias, e que Deus, mesmo sabendo que você precisa de tudo isso, Ele quer que você declare a sua fé nele, fé naquilo que Ele pode realizar. E saiba, acima de tudo, que Deus sempre, sempre fará o melhor na sua vida. E saiba que se você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e como Salvador da sua vida, Ele já fez o melhor na sua vida. Porque o melhor na vida daquele cego foi que ele reconheceu Jesus Cristo como Salvador, como Filho de Deus. E se você crê nisso, o melhor de Deus já veio na sua vida. Não há nada melhor que Ele possa te dar. Porque você já tem a salvação. Você já tem garantia de uma vida eterna com Cristo. E não há nada melhor do que isso. Mas saiba que tudo o mais que você necessita também lhe será acrescentado. Porque Jesus cuida dos seus. Deus cuida de cada um dos seus filhos. Creia nisso. Clame ao Senhor, crendo que Ele realmente pode te ouvir. E Ele está ouvindo a sua oração. Vamos orar mais uma vez, alegres, porque sabemos que Deus realmente nos escuta. Senhor Deus, graças nós te damos, porque sabemos que o Senhor nos ouve.
O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades. O Senhor conhece cada uma das nossas angústias. O Senhor conhece o nosso clamor, o nosso grito por socorro. Mas o Senhor nos diz abertamente que o Senhor está pronto a ouvir as nossas orações. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos pela situação do nosso mundo. Clamamos porque sabemos que realmente, pelo pecado presente no mundo, muitas coisas vão mal. Muitas coisas estão distantes do ideal que o Senhor tem para nós. E isso nos leva a chorar muitas vezes. Isso nos leva a pedir socorro. Mas nós cremos que o melhor do Senhor já veio. Nós cremos que o Senhor enviou Jesus Cristo ao mundo e que o melhor para nós é crer nele como Salvador e que não há nada melhor nas nossas vidas do que ter consciência sobre essa verdade. Que o Senhor permaneça nos orientando e iluminando os nossos corações para essa verdade. E que o Senhor assim nos oriente a sempre confiar em Ti e clamar ao Senhor, certos de que o Senhor nos escuta. Em nome de Jesus que nós fazemos essa oração, sabendo que o Senhor ouve a nossa voz, sabendo que o Senhor sempre faz o que é melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Assim está encerrado o nosso culto dessa noite. Desejo a todos uma ótima semana diante da presença do Senhor, sabendo que Ele está com você, sabendo que Ele escuta a sua voz, sabendo que Ele está sempre fazendo o melhor para a sua vida. Que assim Ele nos dê uma ótima semana.